Fala, cambada do céu! Hoje, finalmente, um mês já que o disco saiu quase, cara. É, mais ou menos E a isso. gente não falou dele ainda, porque a gente tá desesperado tentando falar, só que Não mil consegue, contratempos e vamos falar finalmente de Igor. Sexto trabalho de inéditas do Tyler, The Creator. Então, sem mais delongas, vamos para finalmente esse review. Foi? Marcos do céu, sexto trabalho contando o Bastard, a primeira mixtape dele. Aí vemos Goblin, Wolf, Cherry Bomb, Flower Boy, Igor. O que você tinha de expectativa pra esse disco? Eu comecei a acompanhar o Tyler agora em 2018. Porque a gente foi gravar aquele vídeo do Lollapalooza de 2018, que o Tyler ia vir. Ah, você não tinha ouvido nem o Flower Boy Nem ainda. o Flower Boy tinha escutado. Interessante. Então eu acabei começando o Tyler pelo Flower Boy. É normal, muita gente começou. Ele foi realmente um disco divisor de águas pro Tyler. Exatamente. Tipo, ele até o Igor, ele era o disco de maior respeitabilidade e de sucesso crítico do Tyler. Porque, tipo, antes do Flower Boy, você tinha lá o Cherry Bomb, que também era considerado o disco que o Tyler tinha dado um passo adiante. Ele vem andando. Isso é interessante vem numa falar. escalada, né? Ele fala isso, se eu não me engano, em What's Good. Ele fala New Album, New Music, I Reset, sei lá, tipo, como se ele realmente ele traz conceitos novos, ele não se repete, ele sempre vem se inova. reinventando. E isso é uma verdade. Isso é legal. Quando eu fiz o review do Flower Boy, eu falei isso. A mudança de sonoridade dele é uma coisa assim, por mais que vá sendo gradativo, mas eu não ouvia muito o Tyler também até o Flower Boy, mas eu já conhecia ele. Mas é uma parada muito brusca daqueles trabalhos pra esse. Você começando com que é completamente mais melódico e voltando pra outros que são pra tão mais brutais, né? Exatamente, é meio. E um detalhe, o Tyler estava no mesmo SWU que eu estava em 2011. Eu isso também, é uma sim, coisa... sim, com Eu o fiquei Odd assim, Future, mano, cara. Caraca, o Odd Future, Isso é uma parada que até hoje eu fico, assim, chocado do quanto que, tipo, cara, quando às vezes você realmente não tem o conhecimento amplo de música, e às vezes você... o mundo fica menor, né? E aí eu quero citar uma parada. Em I Think, ele fala assim, eu não sei para onde estou indo, mas eu sei o que eu estou mostrando. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Esse disco, ele é uma confusão do caralho. Exatamente. Porque você citou o Flower Boy, ele seguiu a sonoridade, mas não é isso. Isso, cara. Não é isso. O que é legal no Tyler que me deixa impressionado, eu já gostava dele, e agora com o Igor mais ainda. Essa capacidade que ele tem, explodir sua cabeça, tá ligado? Sim. E sempre de uma forma positiva, porque é uma confusão, ela é pensada. Exatamente. Tá Porque ele tem algumas coisas que me parecem muito com o disco da Solange. sim, sim. Como ele é construído, que é, por exemplo, as participações. Tanto que tinha uma coisa, antes de sair o disco, as pessoas achavam que tinha determinadas pessoas no disco, e aí depois quando saiu o disco, o próprio Genius foi se corrigindo. Ele deu um aviso antes do que as pessoas deveriam esperar, como apreciar o Igor, mas ele não falou nada sobre o disco. Beleza, saiu o disco, as pessoas começaram a achar que quem era não sei o que lá e tal, e aí ele fez aquela foto lá que é vários bottoms com as pessoas que participam, e mano, um monte de gente que você não imaginava e um monte de gente que você achava que era certo, não tava. Não tá ali. Eu acho que ele é um disco que ele mais quer confundir do que explicar, e não que isso seja uma coisa ruim aqui, porque eu acho que esse disco, ele é um disco em camadas. Eu já vou dizer, inclusive, uma coisa. Não sei se esse é o meu disco favorito do Tyler. Talvez o Flower Boy ainda seja o meu disco favorito. Mas definitivamente esse é o melhor disco do Tyler. Eu acho que essa é a melhor afirmação. Porque, ainda mais por causa dessa relação afetiva, que a gente ficou ouvindo Flower Boy há muito tempo. Sim. E aí ele se torna um disco favorito. Mas aí, pra complementar, eu diria que o Igor é aquele tipo de disco, é um fenômeno parecido com o disco da Solange, que a gente comentou, que é aquele lance de quanto mais você ouve, mais você apreende do que o artista tá querendo dizer. Sim, e eu acho isso genial. O Tyler, ele consegue passear com diversos estilos, o R&B, o soul, o trap, sabe? Ele vai naquela loucura, você tem momentos que você escuta e te lembra o Goblin, assim, de tão brutal, sabe? Porque com certeza. eu apelidei o Tyler de, tipo, do death metal ou do hip hop, tá ligado? É o de brutalidade. Quando ele quer fazer, Quando ele quer fazer, ele consegue, ele te deixa horrorizado. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma habilidade de ser chocante e muito divertido. Sim. E
isso causa um conflito em quem tá escutando, mas ele não faz isso sendo chocante na sonoridade e divertido na letra, ou sendo divertido na sonoridade e chocante na letra. É tudo ao mesmo tempo, sabe qual é? E acho que esse disco representa essa capacidade dele, porque você começa, por exemplo, com uma música que é o Earthquake. É a síntese do Sintetiza trabalho, o disco. o disco, tanto tematicamente, porque ele é onde começa a história. E é o choque, né? Que é o Earthquake. Sim, cara, e é uma parada E é que divertido. ele consegue te levar pelos caminhos mais inusitados possíveis, do jeito mais confortável. E aí, sonoramente, ele é do jeito mais suave possível. Ou como na mesma música ele consegue remeter essas coisas mais anos 70, mais gostosas de ouvir, mas ao mesmo tempo a música é muito brutal. Exemplos pra mim disso, New Magic Wand, What's Good, são as músicas talvez mais pesadas do trabalho. Boys Are Gone. Mas Boys Are Gone, ela, por exemplo, eu acho que ela é mais pesada tematicamente do que... Eu falei que Earthquake é o pilar do disco, talvez, mas Earthquake, a Boys Are Gone e Are You Still Friends são literalmente começo, meio e fim do trabalho na história. E aí o que eu quero falar é o seguinte, você pega, parece que ele é a sujeira, a agressão, a verborragia, os momentos intensos, pesadíssimos do Goblin do Wolf, com as distorções, a pegada mais punk, mais quase arrebentada em vários momentos do Cherry Bomb. A parte toda R&B do Flower Boy, e você junta da Igor com um passo adiante. Sem ser uma repetição, né? É um passo adiante. É um passo adiante. E esse disco é importante falar isso. Ele não só é um excelente disco do que ele se propõe, mas eu acho que ele realmente é um dos discos recentes do hip hop que a gente pode falar assim. Esse disco ele vai ficar marcado porque ele adicionou uma coisa nova. Esse disco, ele realmente... Ele é um passo adiante no que o hip hop tá fazendo agora. Ele consegue transcender alguns gêneros, algumas ideias e tipo, mano, que ferrado. Ele consegue construir uma narrativa nas letras, que eu acho muito bacana. Que a gente tem que falar. Essa coisa do alter ego dele, do Igor, né? Que é o Igor, ajudante do Frankenstein, do Drácula, o cara submisso, o cara que tá o monstrengo, né? Isso. O começo do disco é como se fosse um relacionamento que tá terminando. Então, tá tendo problema. Isso que Earthquake a gente já vê que é uma sensação de fragilidade, ele tá perdidamente apaixonado e que você já deixa essa música, você já vê o quanto que ele é extremamente dependente dessa pessoa. Porque essa música ela é bonita, mas se você pega o disco inteiro, tanto essa música, é um disco muito doloroso. Isso que é o momento chave. Ele fala de um relacionamento tóxico, ele fala de um relacionamento realmente dependente, de um relacionamento que já tá fadado a terminar, que não vai levar adiante. Então a gente já começa no ponto de ruptura. Exatamente. A gente não vê o antes desse relacionamento, o que é muito sinistro, cara. É um momento bacana quer dizer, bacana. De todos os relacionamentos, porque ele sempre... Quando eles terminam, eles sempre acontecem, sabe? O disco representa, pelo menos eu entendi dessa forma, um processo de conciliação consigo mesmo e com os outros a partir do momento da ruptura. Sim. Puppet, que é uma música lá que tem a participação do Kanye West. Desde a sonoridade da música, você vê o quanto que ele se sente controlado por aquela pessoa, o quanto que ele se sente maquinado. E aí, logo a faixa seguinte, What's Good, é provável a faixa onde o Tyler se sente mais confiante. E é a faixa onde volta algumas coisas que, inclusive, remete pra mim uma segunda camada do disco, que é a sexualidade dele. Porque esse disco, tanto quanto o Flower Boy, ele não deixa exatamente claro se o Tyler é gay ou não, se ele é bi ou não, ele não deixa exatamente claro. Ele tem pontos aqui, mas, por exemplo, essa é uma música onde ele volta ao machão alfa completamente mais autoconsciente, misógino, preconceituoso. É meio agressivo como era no Goblin Wolf. Inclusive, uma das únicas músicas no disco onde ele realmente faz rima. Então, é exatamente o que eu ia comentar. Essa música é onde ele se sente confiante, inclusive demonstra isso com flow, né? Ele entra fazendo rima. A batida é sinistra, ela parece que ele é uma batida, parece que você tá pegando temas de filmes clássicos de terror e colocando numa estética hip hop, e a música fica extremamente densa por causa disso, é uma música sombria, que inclusive aumenta a sensação de confusão, que a gente falou lá atrás que ele é um disco que tem isso, mas é muito do sentimento. O que o Tyler tá passando, o que o Igor está passando. Em A Boys Are Gone, ela é uma música também muito pesada, por quê? Porque ele faz a comparação de que esse relacionamento que ele tem
essa pessoa que ele tem, ele compara a uma arma. Inclusive os próprios sons de metralhadora que tem. Mas no final da música, ele deixa uma interrogação ou uma vírgula falando assim que talvez tudo que foi falado na música e talvez até no disco anteriormente, na verdade não tenha sido o Tyler reclamando da pessoa que ele gosta, mas o Igor reclamando do Tyler. Então, essa confusão, essa dualidade funciona no disco inteiro, seja sonoramente contendo vários andamentos na mesma música, vários efeitos sonoros acontecendo diferentemente, vários estilos se eclipsando e se tornando uma coisa nova, ao mesmo tempo que tematicamente, porque várias vezes no disco o Tyler é o Igor é o Tyler, ou a gente não sabe quem é quem. Não fica claro, né? Não fica claro isso. Ele trabalha os seus lados mais sombrios nesse disco. São coisas que acontecem, que eu acho interessante isso. Que inclusive parece ser, como é que eu vou dizer, uma característica da galera do hip hop atual, do pop, da música que tá no mainstream, falar dessas coisas que em geral, até certo tempo atrás, não se falava. Humaniza as letras, mas não de uma forma idealizada. Não. Tipo, é muito realista. Eu acho que inclusive... E é tão realista que chega a ser duro. Sim, e acho que esse disco, inclusive, mais do que o Flower Boy, que eu acho que é ele tentando lidar e tentando aceitar se ele pode ou não ter um relacionamento com um outro exatamente, homem. Porque ele vive meio que num triângulo amoroso no disco. I Think, que é uma música que lembra coisas como Outcast, lembra coisas como aquela Empire State of Mind da Alicia Keys com o Kanye West. Tem muito de Kanye West tanto nessa música quanto no trabalho, sendo uma música onde você fala da confusão mental do que o Tyler tá passando. Ele ainda acha que tem uma certa parcela de que as coisas podem dar certo. Ele fala sobre ser dependente, mas ele também é obsessivo pela pessoa. Sim. E aí Gone Gone Thank You é uma música onde ele tá começando a se livrar e começando a aceitar que, tipo, ele teve momentos bons, mas as coisas tá terminando e eu tenho que seguir pra frente. E aí eu quero falar sobre, que eu comentei brevemente, acabei não falando, que é a questão da sexualidade dele. Por exemplo, a What's Good tem o trecho que ele fala: Drácula, me chupe primeiro, eu posso voltar pra você. I see the light. Quando eu vejo I see the light, essa frase, parece que é libertação. Mas como ele tá falando do Drácula, e como ele já tinha dito em Running Out Time, take your mask off, stop lying for these niggas, stop lying to yourself, I know the real you. Essa questão de você tirar sua máscara, o Kevin Abstract, ele fala isso também em algumas músicas dele. Pra quem não sabe, o Kevin Abstract é um músico assumidamente homossexual, então há uma correlação aí. É a máscara da heterossexualidade dele, que me faz lembrar aquele filme que você mandou eu ver. O The Mask You Live In. Pô, perfeita a conexão, porque eu ia comentar justamente isso. No sentido de que o Tyler, ele é um artista que se envolveu em muita polêmica ao longo da carreira dele por declarações extremamente homofóbicas e machistas, misóginas e etc. E aí, isso é reflexo, né, dessa masculinidade. É um ensinamento foda, assim, que ele faz da própria experiência dele, de se desconstruir. E se entender, no sentido que você pega os primeiros trabalhos, eu já senti isso no Flower Boy, mas as coisas parecem que se tridimensionalizam mais. Obras que pareciam que era simplesmente o cara sendo agressivo à toa, no âmago dele, talvez ele soubesse que ele era homossexual. Mas a sociedade não permitia isso aqui. Sim. Os amigos não permitiam. A família não permitia. Exatamente como esse documentário, ele criava uma máscara pra ele, como fala no extremamente agressiva, extremamente brutal. Bruto, masculinizado ao extremo. Tóxico, e aí, ele fortalece mais essa persona nesses discos pra ser como se fosse reprimir mais ainda o outro lado. Caraca, e à medida que os discos vai passando, você vai vendo que ele vai cada vez mais aceitando o seu lado melódico, ou seja, seu lado sensível, seu lado empático. Cada disco que vai passando, você vê, por exemplo, uma coisa que é muito interessante. O Genius fez um vídeo muito bom disso, falando sobre a mudança dos timbres da voz do Tyler. Ele diz numa entrevista, e esse cara é fundamental pro trabalho também, que é o Gerard Carmichael, que é o cara que fez a entrevista com o Tyler na época do Flower Boy, e ele aparece aqui como interlúdios em algumas músicas ou encaixando em outras, que ele faz uma espécie de correlação com a própria entrevista. Ele é o cara que tá ali sendo narrador da vida do Tyler, desnudando a vida do Tyler. E nessa entrevista, ele fala que ele não gosta muito da voz dele. Que a voz dele não dá... E ele disse isso em uma série de tweets também, que ele não consegue potencializar ou tal. Que ele fala assim, as garotas brancas no Coachella não vão dançar e ficar com a minha voz. O que ele faz? Ele começa, ao longo dos trabalhos, a brincar com os pitches da voz.
pra cima, pra baixo, inclusive pra criar personas, seja mais terríveis, mais pesadas, seja mais melódicas. E aí, voltando lá pro começo, em Earthquake, que tinha uma parte que achavam que era o Dev Haynes, o Blood Orange que cantava, e é o Tyler com a voz dele com um pitch lá na casa do caralho, e fazendo que as pessoas ficaram impressionadas com o quanto melódico ele conseguiu fazer aquilo, inclusive a participação do Playboi Carti nessa música, é pra ser justamente isso também, de você falar, caralho, você acha que o rap, os caras de rap não conseguem ser tão melódicos assim? E vira e mexe, ele pede desculpa pela voz dele, tá, minha voz é uma merda e tal. Ele faz isso no Tiny Desk, ele fala, desculpa a minha voz. E você vê é isso... uma questão de complexo. Quase de... exatamente. O começo da obra dele é importantíssimo pra gente chegar nesse disco. Quando ele fala que eu posso ver a luz e ele cita o Drácula, o que os vampiros fazem? Eles fogem da luz. Então quando ele vê a luz, mas como vampiro, o vampiro não pode se revelar pro mundo. O vampiro tem que ficar nas sombras. Tem que ficar na escuridão. Exatamente. Tem que ficar ali no... A sociedade vai ser esse fogo nele. A sociedade vai ser essa luz que vai julgá-lo e do começo ao final, o cara se questionando sobre essa coisa da sexualidade dele, ele colocando pontos que ele quer aceitar, aquilo ali faz bem pra ele, mas como é o final da relação? É uma relação que no final se pergunta, que acontece com relações de todo mundo que termina. A última coisa, que como fosse um ponto final, é tipo assim, caraca, será que a gente pode ser amigo ainda? Exatamente. Enquanto na faixa anterior ele fala que eu não amo mais você. A relação termina, a relação é doída, pode ser uma espécie de um ponto final por causa da própria sociedade, do quanto que, tipo, ele não se aceita, ele não consegue, as pessoas não conseguem aceitar, então, tipo, caralho. O que me deixa impressionado é essa quantidade de camada que a gente, por exemplo, levantou aqui, que tem no disco. E a gente fica se perguntando se isso é proposital, brother. É igual o lance do Djonga, tá ligado? Você fala assim, pô, o maluco lançou 3 discos numa sequência. É isso que eu... Essa porra é proposital. Eu também acho. Caraca, isso no sentido, mano, tipo assim, do cara do começo, o disco no começo da carreira, as pessoas não estavam entendendo que ele estava fazendo aquilo ali ainda. Então, por mais que ele fosse agressivo, aquilo ali não só era uma defesa dele, mas ao mesmo tempo aquilo ali mostra completamente o que é a fisionomia, a persona desse macho alfa, desse macho misógino, machista, preconceituoso. Cara, o cara... E ele vai destrinchando isso numa carreira inacreditável, com músicas boas pra caralho, de ouvir, gostosas pra caralho. A última música parece uma música dos anos 50, cantando aquelas musiquinhas de tipo de rádiozinho. E ao mesmo tempo que ele vai sortando ao longo da música pra caraca. Cara, nota 9,5 pra esse disco, tá? Porque, mano do céu, cara, eu não consigo ver simplesmente não só defeito, mas como eu disse, uma evolução pra algumas coisas do que o hip hop é feito. Tanto em conceitos, me lembra muito Kanye West em vários pontos aqui, a ambição de fazer as paradas, essa conectividade, talvez pensada ou não pensada dos trabalhos dele. Então, cara, mano, que impressionante, impressionante. Não tem o que falar, cara. Um dos discos do ano, um dos discos da década e um dos grandes discos que eu já vi sobre separação, sobre coração partido, sobre término de relacionamento. Que absurdo, cara. Nossa senhora. Então, 9,5? Caralho. É isso aí. Grandíssimo disco, tá aí na lista dos melhores do ano, sem dúvida. Tamo junto até... Como é que é? Aquele beijo. Aquele abraço. Aquele tchau. Foi, yeah!